paz do Senhor, irmãos. Eu estou muito feliz por chegar até esse dia de hoje, mais um dia das mulheres, né? E mais feliz ainda por pertencer a esse jardim maravilhoso do Senhor. A gente olha daqui de cima, vê muitas flores do Senhor, né? E eu louvo a Deus por esse privilégio de falar aos irmãos, tá? Não tenho muito costume, eu falo muito na reunião das mulheres, mas para a igreja, sim, eu não tenho, os irmãos vão ter que ter paciência com a vovó, tá? Tá bom? A nossa irmã já falou, em muitos países hoje comemoram o Dia das Mulheres, né? Algumas nesta hora com tristeza, com dor, com enfermidades, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor, irmãos, ela se refere em muitos textos, atuações importantes à história e os planos de Deus para a humanidade de várias mulheres que temeram a Deus. Êxodo 1, de 15 a 20. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, e se for filho, homem, menino, matai-o. Mas se for filha, então deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Eu falei de 1 a 15, é de 15 a 19. Desculpa, irmãos. Nós vemos aqui o temor e obediência a Deus das nossas irmãs, que não pensaram duas vezes, nem tiveram receio de obedecer ao Deus nosso Pai Todo-Poderoso, e se rebelaram contra Faraó, que era o tirano, que por medo, porque o povo crescia muito, o povo hebreu, e ele ficou assustado, amedrontado. Eis que esse povo gera muito, estão crescendo muito, e eles vão me tirar do poder. Era o medo do rei do Egito. Mas as nossas amadas irmãs não obedeceram ao Faraó. Elas antes temeram ao Senhor e não fizeram o que o rei pediu. Não pediu, ele ordenou que no parto de cada mulher, se fosse menino, que elas matassem, não deixassem com vida. Se fossem meninas, elas deixassem viver. Mas as irmãs não temeram. E nós temos que ser assim, irmãs. No nosso viver diário, eu sei que a luta está muito grande, porque nós estamos no fim, como diz a palavra. As irmãs são mães, trabalham fora, são cozinheiras, são lavadeiras, ainda toma conta de maridinho. Mas, irmãs, nós temos que não temer
ao homem e pensar no que a palavra diz, né? Pensar no que a palavra diz. Elas não temeram porque amavam ao Senhor, temiam ao Senhor e protegeram então os seus meninos, né? Os seus bebês. O nome das parteiras, não sei se os irmãos guardaram, as tementes ao Senhor, era Puá e Cifrá. E hoje nós queremos lembrar, eu tenho prazer, porque quando eu fui convidada, irmãos, para falar aqui, eu cheguei em casa, eu falei para a irmã, tá, irmã, eu aceito. Mas aí a gente conversa uma coisa, conversa outra, fui embora. Cheguei em casa, eu disse assim, Senhor, o que eu vou falar, Senhor? A cabeça vazia. Aí eu ouvi como que uma voz fala das parteiras e de Joquebede. Então, irmãos, nós vamos ler agora Êxodo 2, de 1 a 10. Achei. É o nascimento de Moisés. Irmãos, eu lembrei aqui agora, por ser obediente e temente ao Senhor, Puá e Cifrá, por obedecer a Deus, diz a palavra, por amor às Escrituras, elas receberam casas, ganharam casas para morar. Cada uma ganhou a sua casa. Então, irmãs, não é ruim servir ao Senhor, não. Eu sei que um carro novo, uma televisão, qualquer bem material que a gente precisa, não estou dizendo que é errado, nós precisamos para nossa vida cotidiana. Mas amar ao Senhor é muito mais gostoso, porque é muito mais importante para cada um de nós, porque Ele nos acrescenta. Elas foram acrescentadas, foram tiradas do alojamento em que viviam e tiveram cada uma a sua casa. Amém? Vamos ler então o nascimento de Moisés, onde fala sobre Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Quem tem bebezinho aí? E a mulher concebeu, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E Joquebede determinou à irmã de Moisés que tomasse conta de longe para saber o que lhe havia de acontecer, ao menino que haveria de acontecer, irmãos. E ali naquele local, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do menino nos juncos e enviou a criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a Miriam, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Então, irmãs, eu fico pensando, uma mãe, né, para proteger seu bebezinho de 3 meses, ter que soltá-lo
perto de um aguaceiro, né? Eu fico imaginando essa irmã, Joquebede, o sofrimento dessa irmã. No mínimo, ela betumava o cestinho para pôr o filho, mas no coração ela clamava: Senhor, guarda meu menino, guarda a minha criança, Senhor, protege a minha criança. Porque um rio é sempre um rio, né, irmãos? E é poder de águas a gente, para um bebezinho sozinho, né? Embora a Miriam ficasse de longe olhando ali. Mas eu me ponho no lugar de Joquebede e me sinto em mim o que aquela irmã sofreu, arrumando o cestinho para pôr o seu filhinho, para ver se livrava, como livrou, né? Que o Senhor abençoou, protegeu, e foi justamente o que ela pensou. Ah, a filha do Todo-Poderoso que quer matar o meu filho, ela tem posses, ela é uma princesa, ela vai criar o meu filho para mim. E foi o que o Senhor concedeu a Joquebede. Mas, irmãs, eu abro aqui um parêntese. O Senhor nos ouve quando nós andamos segundo a sua palavra. Ele nos atende, né? O Senhor ouviu Joquebede por isso, porque era temente a Deus e obedecia a palavra do Senhor. Então, irmãs, nesse Dia das Mulheres, conforme o Senhor colocou no meu coração, eu senti o desejo de falar sobre esse fato. E nós sabemos que Moisés foi criado pela filha, porque ele cresceu. Aliás, a Joquebede levou Moisés para casa, porque ela pediu para criar ele para ela. A princesa pediu para cria-mo este menino para mim. A filha do tirano, que queria matá-lo. E ela levou o bebê, criou, né, a Joquebede, acabou de amamentar, porque ele só tinha 3 meses, e ele mamou bastante tempo, né, mais para frente a gente vê. E quando ele ficou crescido, que desmamou, aí ela foi, levou como tratado e entregou na casa de Faraó. Então, irmãs, eu fico maravilhada com esse nosso Deus, porque veja bem, o tirano que queria matar o menino, criou como filho Moisés, filho, como neto, vamos dizer assim, filho da filha. E ela era encantada por Moisés. Ela educou esse filho, ela fez dele um homem, né? Estudou línguas. A filha de Faraó, que queria matar Moisés. Então, irmãos, esse nosso Deus maravilhoso, nós precisamos temê-lo em tudo. Precisamos sempre procurar por Ele, por qualquer coisa que seja. Precisamos depender desse nosso Senhor, tá? É o nosso Deus incomparável. E outras tantas mulheres foram tementes às Escrituras e se tornaram importantes nos planos de Deus. Porque tudo isso que aconteceu com Moisés, irmãos, era plano já do Senhor, né? Para salvar o povo de Israel, para ter o povo dele liberto, como aconteceu, né? Como aconteceu. Então, irmãos, nós vemos também outras passagens, muitas mulheres como Raabe, que escondeu, a prostituta que se libertou e aceitou a Jesus, escondeu os espias que entraram na terra de Canaã. Ela escondeu no meio das canas de linho, para que não matassem os espias israelitas.
e para que o Josué pudesse entrar na terra prometida, né? Nós temos Esther, temos Dorcas, temos a viúva, que por muita fome na terra, ela só tinha um bocado de farinha e o profeta visitou-a e pediu, né? Pediu a ela um bocado de pão. E ela disse: o que eu tenho é esse aqui, que eu vou assar, vou comer e vou esperar a morte. Irmãos, analisa o fato. Você tem só um pedaço de pão. Você daria para Eli? Daria para Derones? Daria para Júlio? Os nossos profetas, vamos dizer assim, né? Você queria encher sua barriguinha, né? Ah, sai para lá, seu profeta. Essa farinha, a que eu tenho, é só para mim. Mas por ter fé no Senhor, por obedecer ao Senhor, ela prontamente fez o bolo e deu para o profeta. E eis o que aconteceu. Nunca mais faltou farinha na panela, nem azeite. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Pai maravilhoso. É que a gente às vezes é tão sem vergonha. Crê, mas não crê. Está com um pé lá, outro cá. Enfim, irmãos. Hoje é o dia da mulher, né? E o que dizer da irmã Marisete? Vamos chegar agora aqui. Planos de Deus. O irmão falou, irmão Rogério, ainda agora, da profecia que o irmão Valtir teve há anos atrás, que o Senhor mandou, quando éramos menos, bem menos, que ele mandaria, que ele desembainhasse a espada, que ele mandaria muitos jovens, e que o irmão Valtir disciplinasse. Então, irmãos, o que dizer, voltando para a nossa época, nos planos do Senhor que a gente não conhece? O que dizer de uma irmã Marisete? Marisete Cardoso. Miriam está aí? Não. Marisete Cardoso, para muitos que não conhecem, é a mãe do nosso amado irmão Norival Júnior. Quando nós saímos da Praia do Suá, ela prontamente, nós não tínhamos para onde ir, ela prontamente abriu as portas da casa dela para nos agasalhar. O que dizer de irmã Marisete? São irmãs que nós convivemos. Não foi uma mãe de Moisés há milênios. Não. Nós convivemos com o irmão Juninho, com o irmão Cardoso pai, com Marisete. Eles nos abrigaram. A igreja que eu falo abrigou a igreja há muitos anos. E nós crescemos muito em sabedoria que o Senhor nos deu. O período, eu chamo, e todos nós antigos, chamamos de período do deserto, porque era deserto mesmo, irmãos, para nós. Deus não se revelava, ninguém aceitava Jesus, era aquele grupinho, mas nós ali, 12 anos de deserto. Foi a prova que o Senhor nos deu. Para hoje, ó, que maravilha, é fruto daquela época. E eu louvo a Deus pela vida da nossa amada irmã. Ela está impossibilitada de estar reunindo conosco, já é idosa, mas eu faço menção dela como serva do Senhor, temente a Deus, adoradora do Deus Pai. E também o que dizer, irmão, da irmã Leci. O banquinho dela está ali, ela não veio. O que dizer da irmã Leci? Essa irmã incansável. Eu devo muito à irmã Leci no meu período de deserto.
Toda semana ela ia me visitar, quando eu fiquei sozinha. Sozinha que eu falo, irmãos, sem família. Minha filha casou, foi para Maceió. Meu filho foi transferido pelo banco, foi para São Paulo. Eu tenho um casal de filhos, para quem não sabe. E o marido me abandonou e eu fiquei sozinha. Eu e o cachorro, eu já dei esse testemunho aqui. Então, irmãs, toda semana a irmã Leci me visitava, saber como eu estava. E outra coisa, irmãos, ela nunca foi com a mão vazia. A Leti está ali e está ouvindo e ela sabe que eu não estou mentindo. Ela nunca foi com a mão vazia. Ela sempre tinha um agradinho de comer para mim. E às vezes, irmãos, não tenho vergonha, era aquilo que eu comia a semana inteira. Essa irmã é maravilhosa. É uma irmã que, se você sentar com ela, você cresce. Ela tem muita sabedoria. Irmã Leci, tá? O que dizer, irmãos, de uma irmã Néia? A Néia está aí? O que dizer dessa amada irmã? Mesmo com toda dificuldade, irmãos, essa irmã não falta trabalho. Com chuva, com sol, traz sempre um tabuleiro de o que comer para a gente, cada coisa gostosa, cheia de bolsa, de coisas que ela faz, e vem ela para o trabalho. Entendeu? O que dizer, irmãs, de uma irmã Ana Cláudia Perim Vidigal? Ana, o que dizer dessa amada, irmãos? Eu tenho para mim que o talento que Deus deu a ela não contém dentro dela. Eu acho que a irmã, mesmo dormindo, ela rege e toca. Olha lá ela, está ali no cantinho. Irmãos, essa irmã, ela não enterrou o talento que Deus deu a ela, não. Ela estuda piano desde 5 anos de idade, foi para Belo Horizonte, estudou, se formou em maestrina. Ela é formada e doutorada, tá? Essa simplicidade que vocês veem é do nosso meio. É plano de Deus na nossa vida. Essas irmãs, tá? São planos de Deus para o povo dele, que nós não entendemos. Um dia nós vamos entender, que ele vai explicar, né? Por enquanto a gente não entende o que acontece. O que falar, irmãos, de uma serva do Senhor, amada pelos pequeninos, que não se cansa de carregar a tralha para fazer bibelôs, coisas lindas para as nossas crianças, e que não se cansa, irmãos, de amar incondicionalmente os nossos bebês, irmãos. E ela faz tudo pelas nossas crianças. O meu neto foi criado aqui na igreja, a minha neta, as minhas netas. Ela educou o meu neto na palavra de Deus desde pequeno. Agora é casado, tem um filho, Rodrigo é o nome dele, do meu neto. O nome do filho é Mateus, está com 6 anos e já está lendo a palavra de Deus. E toda noite ele fala: papai, não vamos conversar com Deus, com o Pai poderoso? Porque às vezes o pai está cansado e ele cobre ele e te dá um beijo. Dorme bem, meu filho, apaga a luz. Aí ele senta na cama: papai, esquecemos de conversar com Deus. Vamos falar com ele toda noite. Tem 6 anos. Obra de quem? Dolores. Porque meu neto foi ovelhinha de Dolores. Irmãos, são muitas irmãs no nosso meio que são planos de Deus para a obra dele. A gente não está aqui à toa, irmãos.
Nós não viemos aqui à toa. Todos nós fomos pescados lá onde nós estávamos, no nosso lodossal de pecados. Pescados pelo amor de Jesus. Os irmãos viram aqui o que a moça falou, é verdade pura. Esse nosso Jesus é maravilhoso. E o Deus poderoso também. Né? Então, irmãs, o que falar também de uma irmã Francis, eu não posso deixar a nossa irmã. Eu amo a todas as irmãs. Nós temos quase 400 mulheres. Eu estou vendo aqui a irmã Rita. O que dizer de uma irmã Rita? Irmã Rita está indo para 100 anos, irmãos. Olha a bênção. Eu fico com vergonha dessa irmã. Eu digo, Jesus, eu estou preguiçosa. Essa irmã não falta grupo familiar, sobe morro, desce morro, visita, todo ano está no retiro. Esse ano ela não pôde ir, mas ela não falta retiro. E o que você pedir, irmã, eu estou precisando de oração. Ela já está orando. Ela já está orando por você. Então, irmãos, é a minha palavra de hoje. Os irmãos, me desculpem, porque eu não tenho muita prática com isso aqui, sabe? Isso aqui. E às vezes a gente esquece que tem que falar é aqui, né? Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar, né, os nossos lares, as nossas amadas irmãs. Eu sou um vaso escolhido do Senhor, uma pedrinha, uma areinha, lá no grande mar, que o Senhor tirou do pecado, limpou e me jogou no Espírito Santo, um lugar que eu nunca vi, não sabia onde ficava, e mandou o irmão Valtir logo atrás, com toda a família. Logo que eu cheguei, 6 meses depois, chegou o irmão Valtir com a família e foi para a igreja que eu tinha pedido carta, Batista da Praia de Suá. Então, irmãos, eu estou com os irmãos desde 1970. Foi quando o irmão Valtir chegou. Eu cheguei em 69. Então, irmãos, não é vão o nosso trabalho no Senhor. Olha que as parteiras ganharam casas, irmãos. Vamos deixar de ficar quebrando pedra atrás de coisa bonita. Confia no Senhor. Faz a obra dele que ele dá o resto, irmãos. Ele dá o resto, tá? Ele dá o resto. Agora eu queria convidar todas as mulheres, meninas, adolescente, vestiu saia, vem aqui na frente. E eu vou pedir ao presbitério que venha abençoar as nossas mulheres. Tá? Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. E eu agradeço muito ao Senhor este privilégio que Ele me deu, esta grande honra de ainda com vida poder falar sobre as suas obras. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor.